Supercapacitores versus baterias. O supercapacitor, também conhecido como capacitor de camada dupla, difere de um capacitor comum, por ter uma capacitância muito alta. Um capacitor é basicamente um componente que armazena energia por meio de uma carga estática, em oposição a uma reação eletroquímica. A aplicação de um diferencial de tensão nas placas positiva e negativa carrega o capacitor. Todos os capacitores têm limites de tensão. Enquanto o capacitor eletrostático pode ser feito para suportar altos volts, o supercapacitor é limitado de 2,5 a 2,7 V. Tensões de 2,8 V e superiores são possíveis, mas com vida útil reduzida. Para obter tensões mais altas, vários supercapacitores são conectados em série. A conexão em série reduz a capacitância total e aumenta a resistência interna. Mais de 3 supercapacitores em série requerem balanceamento de tensão para evitar que qualquer célula entre em sobretensão. O tempo de carga de um supercapacitor é de 1 a 10 segundos. A característica de carga é semelhante a uma bateria eletroquímica e a corrente de carga é, em grande parte, limitada pela capacidade de manuseio de corrente do carregador. O supercapacitor não está sujeito a sobrecarga e não requer detecção de carga total. A corrente simplesmente para de fluir quando cheia. A figura demonstra as características de tensão e corrente na carga de um supercapacitor. Na carga, a tensão aumenta linearmente e a corrente cai por padrão quando o supercapacitor está cheio, sem a necessidade de um circuito de detecção de carga completa. Para que isso ocorra é preciso que haja uma alimentação de corrente constante e limite de tensão adequado para a tensão nominal do supercapacitor, ao passo que exceder a tensão pode danificá-lo. A tensão aumenta linearmente durante uma carga de corrente constante. Quando o capacitor está cheio, a corrente cai por padrão. Essa outra figura demonstra as características de tensão e corrente na descarga de um supercapacitor. Na descarga, a tensão diminui linearmente. Para manter um nível de potência constante à medida que a tensão cai, é necessário um conversor DC-DC. O final da descarga é alcançado quando os requisitos de carga não podem mais ser atendidos. Os parâmetros de maior interesse, tanto para as baterias quanto para os supercapacitores, são os valores de energia específica e potência específica. A energia específica refere-se à capacidade de armazenar grandes quantidades de energia e distribuí-la por um longo período de tempo. A potência específica descreve a capacidade de carregamento, que se refere à rapidez com que a tecnologia de armazenamento de energia pode fornecer energia a um dispositivo, carga ou sistema. Uma boa forma de visualizar a diferença entre esses dois parâmetros é imaginar a fonte de energia como um barril com água dentro e um furo que deixa a água escoar. O tamanho do barril determina quanta água pode ser armazenada. Essa é a energia específica. O tamanho do furo controla a quantidade de água que pode escorrer. Essa é a potência específica. O gráfico compara a potência específica e energia específica de alguns componentes, incluindo as baterias e os supercapacitores. Antes de examinar as várias aplicações dos supercapacitores, vamos comparar as baterias de lítio-íon e os supercapacitores. O supercapacitor pode ser carregado e descarregado um número virtualmente limitado de vezes. Ao contrário da bateria eletroquímica, que tem um ciclo de vida definido, há pouco desgaste ao alternar um supercapacitor. A idade também é mais gentil com o supercapacitor do que com uma bateria. Em condições normais, um supercapacitor passa da capacidade original de 100% para 80% em 10 anos. A aplicação de tensões mais altas do que a especificada reduz a vida útil. O supercapacitor é tolerante em temperaturas quentes e frias, uma vantagem que as baterias não podem atender igualmente bem. A autodescarga de um supercapacitor é substancialmente maior do que a de um capacitor eletrostático e maior do que a de uma bateria eletroquímica. O eletrólito orgânico contribui para isso. O supercapacitor descarrega de 100 a 50% de 30 a 40 dias. Supercapacitores são ideais quando uma carga rápida é necessária para preencher uma necessidade de energia de curto prazo, enquanto as baterias são escolhidas para fornecer energia a longo prazo. Combinar os dois em uma bateria híbrida satisfaz ambas as necessidades e reduz o estresse da bateria, o que se reflete em uma vida útil mais longa.
Essas baterias estão sendo disponibilizadas hoje na família de chumbo ácido. Os supercapacitores são mais eficazes para preencher lacunas de energia que duram de alguns segundos a alguns minutos e podem ser recarregados rapidamente. Os supercapacitores podem ser carregados muito mais rapidamente e toleram mais ciclos de carga e descarga do que baterias recarregáveis. Estas características são fundamentais para aplicações específicas que exijam um alto pico de energia por um curto período. Porém, uma das principais limitações do supercapacitor é sua baixa energia específica, que é muito inferior à energia específica das principais baterias do mercado, principalmente as de lítio-íon. Se você quiser saber mais sobre baterias, acesse nosso site, onde poderá encontrar artigos, vídeos e livros para download grátis. Também poderá fazer o download de nosso catálogo com mais de 3.000 produtos. Por hoje é só. Muito obrigada pela sua atenção. Até a próxima!